criar hábitos e rotinas produtivas. Se você já tentou de várias maneiras diferentes criar hábitos e rotinas na sua vida, mas não conseguiu, esse vídeo é para você. Eu também já tentei várias formas diferentes de criar hábitos e rotinas na minha vida. Hoje, depois de ter estudado em vários livros diferentes, em várias fontes diferentes, eu entendo por que eu não conseguia criar hábitos realmente efetivos na minha vida, que eu conseguisse manter por um longo período de tempo. O mais importante, e o que eu nunca vi ninguém falar por aí de maneira clara, é que às vezes você até quer um hábito, mas esse hábito não consegue ser executado, você não consegue que isso realmente seja um hábito. É aí que entram as rotinas. Qual é a diferença de hábitos para rotinas? Hábitos são aquela sequência de atividades que a gente executa sem nem ter que pensar, a gente executa no automático. Enquanto as rotinas exigem a nossa consciência, exigem que a gente esteja prestando atenção no que a gente está fazendo e que a gente fique se cobrando cumprir aquela determinada rotina. Para ficar mais fácil de você entender, rotinas também podem ser vistas como processos. A grande diferença entre rotinas e processos é que as rotinas são processos realizados com uma frequência determinada de tempo. Então você tem as rotinas diárias, as rotinas semanais, as rotinas mensais, as rotinas anuais e por aí vai. Então, se você realmente quer implementar um hábito na sua vida, um hábito novo, um hábito produtivo que vai te fazer conquistar a vida que você deseja hoje, você tem que entender primeiro se é realmente possível que isso se torne um hábito e se na verdade não é uma rotina que você precisa implementar. E muitas vezes, mesmo que você queira implementar um hábito e seja possível implementar esse hábito, primeiro você vai precisar implementar uma rotina, porque já que não é automático ainda para você, você vai ter que sim se policiar para que você cumpra aquilo que você quer tornar um hábito. Então vamos lá, você já entendeu o que são hábitos, o que são rotinas, a diferença entre eles, e você já entendeu também que muitas vezes, para a gente conseguir consolidar um hábito, a gente precisa começar implementando uma rotina. E para que você entenda como estruturar essas rotinas, independente se elas vão se tornar um hábito ou não no futuro, eu quero te falar os 3 tipos de rotina que existem. Mas antes, se esse vídeo está fazendo sentido para você, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O primeiro tipo de rotina que existe é a rotina fechada. É exatamente um processo fechado que você precisa seguir para cumprir aquele determinado resultado esperado de uma atividade. Para facilitar aqui, vamos dar um exemplo. Todo dia no seu café da manhã você come a mesma coisa. Você come um pão com ovo e um café com leite, por exemplo. Você já sabe o que você precisa fazer, o que você precisa produzir, as atividades que você tem que fazer para que aquele café da manhã saia da maneira esperada, para que você tenha o pão com ovo e o café da manhã para comer. Essa é uma rotina fechada. Ela pode até se tornar um hábito, você pode até fazer sem pensar, mas no início você vai ter que pensar, você vai ter que ver a quantidade de água certa para fazer a quantidade de café que você quer, você vai saber a quantidade de ovos que você vai precisar para fazer, para que você fique satisfeito ao longo do dia e assim por diante. Então no início você vai precisar tomar algumas decisões, mas à medida que o tempo for passando, você vai trazendo inteligência para esse processo, você vai entendendo o que você precisa de fato. Mas existem também as rotinas abertas, que são aquelas rotinas em que você executa o mesmo tipo de atividade, mas não exatamente a mesma coisa. No mesmo exemplo do café da manhã, você pode todo dia, sim, tomar café da manhã, mas você pode comer coisas diferentes, você pode tomar coisas diferentes e que você não necessariamente tem estruturado em um cardápio. Um cardápio, nesse caso, seria a sua rotina estruturada. Então, se você não tem isso definido, todo dia de manhã você vai precisar abrir a geladeira, ver o que tem lá, abrir o armário, ver o que tem lá e decidir então o que você vai comer. Nesse processo, se você for como eu, talvez você tenha preguiça de fazer determinada coisa, se você ainda não decidiu antes. E isso é normal, todo mundo tem isso, talvez não exatamente com a comida, talvez com uma outra coisa, mas todo mundo tem isso dentro de si. Essas atividades que a gente posterga, essas atividades que a gente tem preguiça. Mas isso não é algo negativo que a gente desenvolveu. Isso é o nosso cérebro fazendo o que ele faz de melhor, economizando energia. Se a gente voltar em milhares de anos, a gente tinha basicamente uma preocupação única na nossa vida, que era sobreviver. E tudo que não fosse relacionado a sobreviver, o cérebro tendia a postergar, deixar para depois, a não querer fazer. Na verdade, ele queria te convencer a não fazer aquilo ali, mesmo que você, no fundo, quisesse. Olhando por essa perspectiva, cada decisão que a gente tem que tomar, a gente tem que convencer o nosso cérebro a deixar a gente tomar aquela decisão. E isso nos custa energia. Ao final do dia, então, se você não tem rotinas definidas, se toda atividade que você vai fazer, você precisa tomar uma decisão, isso vai gastando a sua energia, isso vai consumindo a sua energia. Por isso que muitas vezes você chega no final do dia e você está cansado, mesmo olhando para a sua lista de atividades e não tendo feito tanta coisa assim. E para resolver isso, para que você consiga economizar energia, chegar no final do dia, ter feito várias atividades e mesmo assim não se sentir cansado, você precisa estruturar as suas rotinas. Seja ela uma rotina aberta, uma rotina fechada ou uma rotina mista que eu vou te explicar daqui a pouco.
Enquanto você não entender que tomar decisões te custam tempo e não ter rotinas te custam tempo e energia, você não vai conseguir implementar os hábitos que você quer. Então eu já te falei da rotina fechada, que é aquela rotina com passo a passo muito claro e definido do que você precisa fazer, a rotina que provavelmente vai se transformar em um hábito no futuro. Já te falei da rotina aberta, que é aquela rotina em que você faz o mesmo tipo de atividade, mas não exatamente a mesma coisa. E existem atividades em que você realmente não consegue estruturar tanto assim, você não consegue detalhar tanto assim. E existem as rotinas mistas, que são as rotinas em que você tem sim um processo, você tem um passo a passo a cumprir, mas em determinado momento, um determinado passo, ou um ou dois determinados passos, você precisa ser um pouco mais criativo. Você precisa encontrar, lidar, analisar informações que você nunca analisou antes. E isso vai te tomar um determinado tempo, é claro. Mas se você já tiver o passo a passo que você precisa cumprir antes de tomar essa decisão, você vai estar muito mais disposto e provavelmente você vai tomar decisões melhores. É muito importante que você entenda também que não existe um certo e errado, não existe uma rotina melhor do que a outra. Existe a rotina certa para a atividade certa que você tem que cumprir, a rotina certa para o seu contexto. E nada impede também que você defina agora uma rotina aberta, um período determinado em que você vai cumprir aquelas determinadas atividades. E à medida que o tempo vai passando, você vai percebendo que algumas coisas você consegue adiantar, você consegue ter um passo a passo. Você pode tornar essa rotina inicialmente aberta e uma rotina mista. E à medida que o tempo for passando mais uma vez, de repente, essa rotina pode até ser uma rotina fechada. E se você conscientemente implementar isso, em pouco tempo você já vai ver resultado. Você já vai conseguir chegar no final do dia, olhar para sua lista de atividades toda cumprida, toda feita, e você ainda com energia e disposição para aproveitar a sua vida fora do trabalho. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você já entendeu o quanto é importante ter rotinas na sua vida. E você também já sabe o que precisa analisar na hora de estruturar essa rotina. Mas tão importante quanto ter rotinas é saber estruturá-las na sua agenda junto com as suas outras atividades. Se você quer saber como estruturar a sua agenda do jeito certo, deixa aqui nos comentários e eu trago um novo vídeo falando sobre isso.